Olha, esse aqui é o terceiro orquidário que eu construo. Eu construí, não, esse é o quarto. Eu construí um logo que eu casei na casa que eu ocupava lá no Pará. Depois nós mudamos para uma outra casa, eu já fiz umas melhorias no meu orquidário. Depois eu, quando mudei aqui, voltei para o Espírito Santo. Eu fui para Nova Almeida, aí coloquei numa estrutura temporária, achando que fosse passar pouco tempo, mas ficou lá quase 20 anos. Então essas plantas ficaram lá em tal, mas eu fui ajustando, inclusive recentemente eu postei para vocês uma parte da estrutura velha que eu tinha, que eu já tinha uma parte mais antiga e depois construí aquela que já foi uma melhoria do meu terceiro, né? Quando eu comprei esse terreno e estava construindo a casa, eu vim aqui frequentemente e ficava observando o clima. A construção da casa levou em torno de 18 meses, então o que eu fazia? Eu ficava observando o sol, a mudança de sol ao longo do ano, a ventilação, a umidade. Então eu já ia fazendo um diagnóstico de como é que ficaria o ambiente para me trazer as orquídeas para cá e o que eu precisaria fazer. Quando a estrutura da casa ficou pronta, né, a parte de alvenaria, e foram trabalhar a parte de acabamento, eu montei um orquidáriozinho, não era um orquidário, era uma coberturazinha com umas plantas para fazer um teste. Elas ficaram aqui alguns meses e eu já fui fazendo uns testes. E eu já fui tirando indicadores para fazer o ajuste do meu orquidário. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver agora, com a casa montada, como é que estavam se comportando o vento, porque agora não era mais um terreno plano, já tinha uma casa, como é que o vento ia se comportar, como é que eu ia me posicionar, como é que eu ia alocar o orquidário com relação à altura máxima, os afastamentos. Eu fui analisando tudo isso pela experiência que eu já tinha e eu fui bolando. Então eu fui e ajustei. Um exemplo, o vento predominante entra por essa lateral aqui, e onde está a casa. Então a casa ela tem uma altura, está na faixa aí de 5 metros, e o que eu tive que fazer? Eu tive que subir o orquidário mais 1 metro, 1 metro e pouco, então ele está acima da casa. Mas para que isso? Para ele poder receber o vento predominante, entrar no orquidário, é filtrado pela tela de sombreamento, para retirar a umidade aqui, o excesso de umidade e o excesso de calor aqui é muito quente. Então foram alguns ajustes que eu fui fazendo na construção para poder ajudar no cultivo das plantas. Eu começo com 6 metros e pouco aqui e aqui eu termino com 2,5 metros. Então o vento, na hora que ele entra, ele vem, passa aqui por baixo e tira. Se eu quiser aumentar a umidade, eu coloco molho o chão. Então eu vou ajustando isso. Então o meu orquidário, esse orquidário é o resultado de muitos anos de experiência e de sentimento, de feeling, né, com relação às necessidades das plantas. Eu coloquei areia, depois coloquei brita por cima para manter a umidade. Eu deixo algumas plantinhas crescendo eventualmente aqui para manter essa umidade para não secar muito rápido. Então tem uma série de fatores que eu adoto aqui para que eu tenha um cultivo mais fácil. E outra coisa, as plantas que eu tenho aqui são plantas que conseguem sobreviver no meu ambiente. Não adianta eu trazer plantas como cimbíndio, outras plantas, que eu só vou ter trabalho. E muito provavelmente eu vou sacrificar a orquídea. Então espero ter respondido a sua pergunta. Ficou um pouco longo, isso aqui vai virar um IGTV, mas está aqui. Foi assim que eu cheguei nessa condição de orquidário. Um abraço.